no livro de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Antes aqui de fazer a leitura aqui, eu gostaria de saudar aqui os nossos visitantes. Eu sei que tem visitante aqui nessa noite. Michel, né? Michel está aí. Seja bem-vindo, Michel. Tem mais visitante, irmãos? Levante seu braço, você que nos visita nessa noite. Ó, temos a senhora aí, temos aqui. Deus abençoe. Irmãos, vamos fazer diferente? Vamos levantar e vamos dar um abraço gostoso nesse nosso irmão que nos visita nessa noite? Em nome de Jesus. Dizer para ele que Jesus ama ele, que ele é muito especial para nós. Deus abençoe a sua vida, querido. Que a sua visita aqui nessa noite seja recompensada com o agir poderoso de Deus na sua vida. Que você saia daqui hoje diferente do que você chegou. Que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Que Deus seja louvado nessa noite, né? Que Deus possa entrar no seu coração e te dar a alegria da salvação em Cristo Jesus, se você ainda não tem. Amém? Então, queridos, vamos à leitura da nossa palavra nessa noite. 1 Pedro, né? Capítulo 4, versículo de 1 a 9. 1 Pedro tem 19 versículos. Nós vamos ler o trecho todo aqui. Quero dizer para os irmãos aqui que nós temos uma mensagem aqui nessa noite que compreende todo o capítulo 19. Mas os irmãos tenham um pouquinho de paciência, tá? Não vou passar do horário, vou manter o horário para não atrasar ninguém. Mas se caso a gente não conseguir concluir tudo, a gente deixa para outro dia e concluir outro dia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executados a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, prazeres, embriaguez, orgias, bebedice e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorreis com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado, tanto aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo homens, vivam no Espírito segundo Deus. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sendo mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com o oráculo de Deus. Se alguém serve, sirva, fale na força de Deus, que supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio e o poder séculos dos séculos. Amém. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultante. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, desculpe, irmãos, nenhum de vós como assassinos ou ladrões ou malfeitores, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso.
Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedeceram ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma, confiam a sua vida ao fiel Criador na prática do bem. Que Deus abençoe assim, irmãos, a leitura dessa palavra aqui nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus bondoso e de misericórdia, nós te pedimos, ó Deus, que a tua misericórdia esteja sobre nós aqui nessa noite. Pai querido, a tua palavra foi lida aqui nessa noite, Pai. Sem que ela seja falada, sem que ela seja explorada e pregada, o Senhor já deixou uma mensagem aqui no nosso coração, Pai. O quanto nós entendemos aqui nessa palavra, a nossa necessidade de andar piamente na presença do Senhor, a necessidade de nós nos regenerarmos, a necessidade de nós fazermos aquilo que é certo. O Senhor deixou aqui nessa noite, já nessa leitura, mandamentos importantes para a nossa vida cristã. Por isso, Deus, nós te pedimos nessa noite que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos aqui nessa noite, Pai. Mas que tão somente o teu Santo Espírito venha com poder e graça e desça sobre nós, Pai. E desça sobre o coração de cada pessoa que aqui nessa noite nos visita, Pai. Cada irmão que está aqui nessa noite. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor visite também os lares dos irmãos que não estão presentes, aqueles que nos assistem, Pai, sejam com eles onde estiverem. Que seja tudo feito aqui nessa noite, assim como já fizemos os louvores, feito para a honra e glória do teu nome. É o que nós oramos aqui, Pai, na humildade do nosso coração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Podem sentar, amados. Queridos, o texto que nós lemos aqui é um texto muito conhecido, muito poderoso, é um texto que contém muitos mandamentos, né, que Pedro escreve aqui. O tema da nossa mensagem nessa noite, a morte e o pecado e a pureza, a morte para o pecado e a pureza para a vida em meio aos sofrimentos. Esse é o tema da nossa reflexão nessa noite. Então, o objetivo aqui é que nós entendamos, né, que eu e você conseguimos entender aqui, que o que Deus espera dos cristãos em meio ao sofrimento, em meio às tribulações. Irmãos, quantas tribulações nós passamos na nossa vida, né? O que Deus espera de nós, né? O texto vai revelar para nós aqui. Então, como saber o que Deus deseja para nós? Aí está a chave, né? O que Deus deseja de mim e de você, cristãos? Então, pano de fundo dessa história aqui, começa com onde foi escrita essa carta, né? Pedro escreve essa carta, irmãos. Está lá, se os irmãos quiserem folhear sua Bíblia aí, 2 páginas para trás aí. 1 Pedro 1, versículo 1, está lá. Para quem que Pedro escreveu essa carta, né? Está lá. Ele escreveu para 5 províncias da Ásia Menor. Ele escreveu essa carta para algumas pessoas, né, essa carta foi endereçada para essas pessoas, né? Eles eram pessoas desencorajadas, pessoas recém-convertidos, pessoas que estavam precisando ali de uma orientação, né? Estavam dispersos, estrangeiros, sendo perseguidos na sua própria terra. E aí Pedro escreve essa carta para essas pessoas. Provavelmente, muitas dessas pessoas para quem Pedro escreveu essa carta, foram pessoas que se converteram lá em Atos 2,9, quando Pedro pregou e 3.000 pessoas se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Então, provavelmente, seja essas pessoas que receberam essa carta. Então, Pedro escreve, irmãos, com o propósito de ensinar a viver uma vida virtuosa, uma vida de um novo crente, uma vida transformada, uma vida de prosperidade, uma vida com esperança e uma vida sem amargura, confiando único e exclusivamente no Senhor Jesus. Era esse o objetivo de Pedro ao escrever essa carta. Então, nesse cenário aqui, em que Pedro escreve essa carta, nós entendemos que o cenário aqui é de sofrimento. Então, os crentes dessa época aqui, né, os leitores de Pedro, eles foram confortados com uma palavra de esperança na glória de Deus,
uma palavra de encorajamento, uma palavra que o ajudasse a permanecer firme na caminhada cristã, vivendo, servindo, proclamando o evangelho de Cristo, né, onde eles estavam, com ousadia, para a glória de Deus. E aí, irmãos, nós vimos plenamente aqui, há 2 semanas atrás, quando nós falamos aqui sobre o capítulo 2, né, quando fala que como crianças recém-nascidos, né, não sei se alguém se lembra, nós devemos desejar o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, para que assim, né, seja dado o crescimento para a salvação. Nós aprendemos isso aqui na última semana. Então, como pedras vivas, né, que Pedro nos chama de pedras vivas, como sacerdócio santo, nós devemos viver vidas honrosas para glorificar o nome de Deus. Nós precisamos que outras pessoas nos vejam e também sintam o desejo de glorificar a Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho. É isso que Pedro quer dizer para nós aqui. Então, a ideia do texto aqui, né, nessa noite, nós acabamos de ler aqui, é perseverar em meio ao sofrimento, irmãos. Aqueles irmãos estavam sofrendo, né? Muitos ali já sofreram uma pressão, talvez da família, de um amigo, desistiram de continuar caminhando. Então, assim, a palavra foi para eles e serve para nós também aqui nessa noite. Amém? Então, irmãos, muitos cristãos, por assim dizer, né, entram em crise quando passam por sofrimentos. É natural isso, irmãos. Quantos de nós já não pôde testemunhar isso? Então, muitos cristãos, às vezes, passam sofrimento e, às vezes, se perguntam, né? Por que o cristão sofre? Né? Por que, será que ele está em pecado? Será que ele está sendo castigado? Ou será que ele não tem fé? Ou talvez não conhece bem os seus direitos? Ou outros indagam, né? Se Deus é bom, Deus é onipotente, Deus é poderoso, por que Deus não acaba de uma vez com o mal e deixa só o bem na terra, né? Talvez porque, às vezes, alguns até perguntam, por que eu preciso sofrer? Por que eu estou sofrendo desse jeito, né? Então, porque as coisas más, né, acontecem com pessoas boas? Ouvimos muito essas perguntas, né? E aí, irmãos, eu quero dizer para os irmãos aqui que o sofrimento, ele é uma variável que atinge a todos nós. O sofrimento atinge o branco, o moreno, atinge o rico, o pobre, mulheres, homens, crianças. Então, assim, todos nós, né, temos essa variável na nossa vida. Todos nós passamos por sofrimentos. Jesus passou por sofrimentos. Pedro passou por sofrimentos. Imagina, irmãos, que o sofrimento, ele é físico, ele é emocional. O sofrimento é uma dor, talvez, amortecida, é uma dor aguda. O sofrimento, ele não irradia apenas no nosso corpo físico. O sofrimento, muitas vezes, é o medo, é a ansiedade. E a sua ordem de grandeza não vem especificada para nós, não. Então, nós percebemos que a humilhação, o desprezo, o abandono, a solidão, a perda de um ente querido, o remorso, a destruição de um casamento, tudo isso, irmão, causa grande sofrimento na gente. Tudo isso é coisa que acaba com o nosso prazer. E aí, o sofrimento, ele é complexo quando ele abrange a mente, a emoção, o físico e o espiritual. Muita gente passa por, às vezes tem 3 situações de sofrimento na sua vida. Ele tem depressão, ele tem uma doença grave, ele passa por momentos difíceis na sua vida, financeiro, familiar. E aí vai, irmãos. Uma sequência de sofrimentos para todos nós. Então, a dor também é até do faminto, irmãos. Nós lemos hoje de manhã aqui a situação do cego mendigo. É um homem que vivia ali à beira da cidade de Jericó pedindo esmola. Às vezes não tinha nem o que comer durante o dia. É uma dor também, irmão, passar fome. A pessoa tem o desejo de comer algo e não tem o que comer. Tudo isso é dor, tudo isso é sofrimento. Então, irmãos, a Bíblia está repleta de relatos que dizem que Deus não poupa o sofrimento. Deus
na sua infinita graça e misericórdia, Ele permite o sofrimento na nossa vida. Mas a Bíblia também diz que Ele caminha conosco no sofrimento. Ele caminha conosco. Então, irmãos, nós temos esse privilégio. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas na nossa vida e canaliza para o nosso bem. É isso que Pedro quer dizer para nós aqui nessa carta. Ele quer dizer para nós que ele quer explicar isso. Ele explicou isso para aquele povo, para que ele escreveu a carta, mas Deus transforma a circunstância em benefício para nós. É isso que nós vemos aqui. E mesmo que a circunstância não mude, Deus continua sendo a razão da nossa alegria. Mesmo que não venha vitória para o seu problema, mas Deus continua soberano na sua vida, irmãos. Isso é importante, é isso que Pedro quer colocar no nosso coração, para que nós tenhamos essa força, que nós venhamos a patinar, que nós não venhamos a desviar do caminho santo por causa de um sofrimento. E é isso que pode talvez alegrar o nosso coração diante da tribulação. Toda essa introdução aqui é para falar para você que se você está sofrendo, se você passar por algum sofrimento, você pode se alegrar na tribulação e no sofrimento que você está passando. Foi isso que aconteceu com os cristãos. Esse foi o segredo, que muitos morreram pregando o evangelho, mas morreram louvando a Deus, irmãos, glorificando o nome de Deus, porque eles entenderam essa mensagem. Eles entenderam que Deus era poderoso na vida para fazer até as coisas ruins ficar boa. E aí que eu falo para você, o apóstolo Pedro foi uma das pessoas que provou disso. Quando ele se deu diante do seu martírio lá, Pedro pregou até o último minuto da vida dele. Morreu na perseguição, no sofrimento, mas ele morreu alegre, feliz, porque ele morreu por uma causa justa, que era o seu Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, terminando a nossa introdução aqui, nós vamos entrar agora no texto que nós lemos. Então, o texto que nós lemos aqui é um texto assim muito grande, mas ele tem umas divisões aqui, um segredo de 4 lições que eu quero tirar com vocês aqui nessa noite, que Deus me mostrou aqui. Então, Deus, Ele espera muito do cristão. Deus espera que o cristão deixe o pecado. É o primeiro ponto, que está no versículo de 1 a 3. Segundo ponto, Ele espera que o cristão sirvam uns aos outros em amor, amando o seu próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento lá que Jesus deixou para nós, né? E o terceiro ponto que Deus espera de nós é que nós nos alegremos, irmãos, que nós temos o coração feliz diante da nossa tribulação, conforme eu falei aqui. E o quarto ponto é que os cristãos devem confiar a sua vida a Deus. Confiança única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Deus. Esses são os 4 pontos. Então, nós vamos aqui progredir, né, nesses tópicos aqui, à medida que a gente for lendo os textos. E a situação aqui, enfrentada pelos leitores de Pedro na época, conforme eu disse aqui, era um clima ruim, irmão, um clima de muito sofrimento. Então, assim, Pedro deseja fortalecer a vida daquelas pessoas, né, aqueles novos convertidos, né? E a primeira coisa que ele fala para nós aqui, nesta noite, em primeiro lugar, que Deus espera que nós cristãos deixemos o pecado, né? Quantas vezes as pessoas ainda já se converteram, já aceitaram Jesus, já vivem uma vida frequente, já participa de uma igreja, já faz leitura bíblica, mas a pessoa ainda vive no pecado, irmãos. Ainda tem, assim, uma grande caminhada na sua vida ainda. E quantos são aqueles que ainda não se converteram, não entregaram a sua vida na mão do Senhor e também estão vendo em pecado, irmãos? O pecado destrói a vida do ser humano. Então, na verdade, aqui, a primeira coisa que ele disse, o irmão lê comigo, ele fala assim, ora, no versículo 1, tendo Cristo sofrido na carne, ele fala um termo até assim, um termo técnico, que armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Até aqui o texto. Então, irmãos, perceba aqui que, frente ao sofrimento, né, triunfante de Cristo aqui, ele fala aqui no texto para nós, né, nós entendemos aqui que, nós sabemos que, mesmo, né, tendo sofrido na carne, né, Cristo foi triunfante. Cristo sofreu, foi pregado na cruz,
mas ele foi triunfante. Então ele fala para nós aqui que aquele que sofreu na carne, ele fala assim, ó, aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, irmãos, quando ele fala que o termo armai aqui, armai-vos também com o mesmo pensamento, armar aqui é um termo técnico, né? Significa que a terminologia aqui é armar para um combate. Não como um soldado se arma fisicamente para encarar uma guerra, mas você precisa armar o seu pensamento. Deixar o seu pensamento preparado para que você não venha pecar, que você não peque com pensamentos, que você não peque, não seja induzido, porque antes que o pecado seja consumado fisicamente, primeiro ele brota no seu pensamento. E se você consegue bloquear o seu pensamento, você consegue bloquear o pecado. Essa é a vida do cristão. Bloqueia o pensamento que antes que você planeja acontecer, você já está julgando ele por terra. É disso que Pedro está falando para nós aqui. Então, armar o pensamento é como uma batalha mesmo, irmão. Você vai armar com oração, você vai armar com leitura da palavra, você vai ajoelhar no seu quarto e vai orar, pedir a Deus direção, mas você vai se defender. Você vai estar preparado, com o coração armado para você encarar o pecado. É disso que Pedro está falando para nós aqui. E ele fala, ainda que seja o sofrimento para a morte, irmãos, ainda que você tenha que sofrer na carne, ainda que você tenha que crucificar a sua carne, os seus desejos de paixão, as suas bebedícias, conforme nós dissemos aqui, as dissoluções, você está sofrendo na carne para você deixar o pecado. Então, note que deixar o pecado aqui é um termo, o termo na Bíblia aqui fala deixou o pecado. Aqui o verbo deixou significa pretérito perfeito, é passado. Então, ou seja, enfatiza uma condição eterna, você começou, não vai parar mais, continua caminhando, é permanente e você está livre do pecado. Você está caminhando para a santidade. Então, irmãos, Moisés, se os irmãos lembrarem da história, Moisés fez uma coisa, né? Lá em Hebreus 11, vamos ler lá? Hebreus 11, versículo 24 a 26. Hebreus 11, 24 a 26 diz assim, ó, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu ser maltratado do que continuar no palácio lá, sendo chamado filho de Faraó, filho da filha de Faraó, e viver nos prazeres do pecado, servindo outros deuses. Então, se há algum de nós aqui nessa noite que quer servir a Deus fora do pecado, tem que ser o Moisés, não tem? Tem que ser como Moisés. Então, Moisés, ele aceitou, né? Ele largou tudo. Usufruir os prazeres transitórios do pecado não era parte da vida dele. Abandonou tudo, abandonou a riqueza, que ele poderia ter se tornado o próximo Herodes da época. Estava sendo preparado para isso. Mas por causa do amor de Deus, ele abandonou tudo. E o que está nos segurando para nós deixarmos também o que nos assedia, o que nos impede de agradar a Deus para poder também andar longe do pecado? O que está segurando? O que está te impedindo de fazer isso? Então, irmãos, o texto deixa claro para nós aqui que o texto no versículo 2 diz para nós assim, ó, o que diz o versículo 2? Para que, no tempo em que vos resta na carne, já não viveis de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, assim, aqui o tempo que me resta agora, irmãos, não é mais para o pecado. O tempo que me resta agora é de acordo, não vivo mais com a paixão dos homens, mas com a vontade de Deus. Existe um grande escritor que no seu comentário chama Castemaker, e ele diz no comentário dele que o que Pedro enfatiza aqui é um contraste gritante entre os desejos humanos perversos e o desejo de Deus, né? Os dois, mutuamente são excludentes, um exclui o outro. Então você deve saber que você não consegue seguir a ambos. Ou você vai seguir a Deus, ou você vai servir a Satanás, que é o pecado. Então, é isso que o Castemaker fala para nós aqui. Então, no versículo 3, ele vai dizer que, ele diz no versículo 3, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, né? Tendo andado, ele fala aqui, em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgia, bebedice e dissoluções detestáveis da idolatria. Então, ele fala aqui, porque basta, né? Pedro falou para ele assim, basta
até agora você fez a vontade do mundo, então agora basta. Basta agora o que você já fez e agora você vai servir a Deus. Você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Então, irmãos, aqui ele fala para nós, e no versículo 4 ele vai dizer o seguinte aqui, ó, porque por isso difamam-vos, estranham, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Percebam que aqueles amigos nossos que nos convidavam lá para fazer as coisas erradas, né? Eles vão ficar chateados com nós. É isso que ele está falando aqui, ó. Eles estranham. Ah, o Célio agora não vem aqui no boteco mais tomar uma com nós. Né? Célio, desculpa, tá? Só estou falando aqui para poder exemplificar. Mas é assim, é o exemplo, irmãos. É isso que eles querem dizer. Então eles estão estranhando. Aí fulano de tal era assim, assim, assado, agora ele não é mais. Então, assim, note que o texto fala para nós que você vai impressionar as pessoas com a sua atitude, longe do pecado. Percebam que a devassidão agora não faz parte da sua vida mais. Refere-se ao estado de perversão na qual devassidão, irmão, só para você entender o que é devassidão, a devassidão é o que se refere à perversidão na qual uma pessoa não pensa em outra coisa a não ser o mal. Aqui a pessoa, a imagem dela, a imagem aqui é como se fosse de uma grande multidão que reina e corre insana em uma confusão atrás do pecado. Isso é que é devassidão. Imagina aqui o carnaval, né? Imagina aí, tem muitas festas do mundo aí que é mais ou menos parecido com isso aqui. Então, por que Pedro faz esta alerta para nós? Por que ele faz esta alerta? Porque na época de Pedro, irmão, muitos crentes recém-convertidos, muitas pessoas que estavam começando a caminhada com Cristo, eles sofreram uma pressão muito grande e eles entregaram sua vida para a devassidão novamente. Já tinham se convertido, já eram pessoas que conheciam o Evangelho de Cristo, mas não suportaram as pressões. Por isso que Pedro fala aqui para nós que mesmo crentes regenerados nos dias de hoje, né, já lavados no sangue de Jesus, né, a Bíblia relata que o crente não perde a salvação, mas pessoas que estão iniciando a caminhada, eles mesmos deixam de seguir a Cristo por causa da pressão que eles recebem. Né? Então, às vezes as pessoas zombam, né? Só de zombar de você, a pessoa já fala assim, eu não volto lá mais. Não vou mexer com esse negócio de ser crente, não, porque as pessoas vão, às vezes, os próprios familiares, irmãos. Os familiares, os nossos amigos dizem, vem conosco, vamos lá, o que tem isso? Não tem nada a ver, o que tem isso? Se você ir lá conosco, participar desse movimento aqui. Então, irmãos, os cristãos mais velhos, né, aqui da igreja, né, de todo local, devem fortalecer os cristãos mais jovens, aqueles que estão começando a caminhada em Cristo, né? Nós temos que apoiar eles, temos que conversar com eles, temos que auxiliá-los na sua caminhada, né? Pessoas que podem cair facilmente, pessoa que talvez ainda não esteja bem preparada, precisa ser orientada por nós. Por isso que Pedro fala dessa forma para nós aqui. E no versículo 5 ele fala para nós aqui, né, caminhando aqui um pouco mais, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Irmão, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, pessoa que busca desviar os outros do caminho, pessoa que se torna pedra de tropeço para quem está buscando uma caminhada com Cristo, vai prestar contas a Deus. A palavra de Deus diz aqui que, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, conforme está escrito no Apocalipse, no grande trono branco, há de julgar vivos e mortos. Então esse Senhor poderoso, ele é capaz, ele está vendo tudo isso acontecer no seu reino espiritual, pessoas que estão tirando pessoas do caminho. Então, irmãos, percebam que há no intuito de Deus essa vontade também, né, de restaurar a nossa vida e que nós sejamos fortalecidos cada dia mais na nossa caminhada. Então aqui ele fala também sobre para os vivos e mortos, né? Todos nós seremos levados ao juízo final um dia. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, irmãos, aqui a gente conclui o nosso primeiro ponto, né? Que, em primeiro lugar, devemos parar de pecar, né? Então, deixar o pecado. E o que Deus espera de nós aqui? O segundo ponto da nossa mensagem essa noite. Ele espera que o cristão deve servir uns aos outros. Veja comigo o versículo 7 e 8, ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Versículo 10, né?
Percebam então, irmãos, que nós, né, no versículo 8, ele fala aqui a palavra intenso, né, que no grego significa esticar, se esforçar. Imagina o termo aqui, no grego, significa um atleta correndo, se dando o máximo da sua musculatura ali, tensionando o músculo limite para que ele chegue em primeiro lugar. Ele compara esse atleta com o amor. O amor também é aquele amor que nós temos que exercitar de forma máxima da nossa vida, de forma que nós possamos fazer mais a vontade do outro do que a nossa. Nosso amor tem que ser tão grande pelo meu irmão que eu tenho que desejar o bem dele mais do que eu desejo para mim. É isso, é amar infinitamente, de forma intensa. É o que o texto fala para nós aqui nessa noite. Então percebam, irmãos, que o cristão deve colocar o bem espiritual do próximo acima do seu próprio bem. É isso que ele fala para nós. Então, esta passagem faz parte do grande mandamento de Jesus, né, que ele deixou para nós, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, percebam que eu tenho que desejar para o meu próximo aquilo que eu desejo para mim. Então, crentes, eu digo para vocês, amem uns aos outros. Pedro deseja que os crentes deixassem o pecado e amassem verdadeiramente entre si, uns aos outros. Então, ele fala aqui que o amor cobre multidão de pecados. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe quando aquele irmãozinho pisa no seu calo? Tira você do sério? Cometeu um pecado contra você? O que Pedro está falando aqui para nós é que nós devemos ignorar o pecado que o irmão cometeu contra nós. Nós precisamos ter um coração tão grande, amar tanto, que aquele irmão que cometeu um pecado, uma grosseria, um insulto contra nós, a gente deixa passar. Esquece, irmão. Não fica com aquela ferida inflamada no peito, sabe? Precisando ser exprimida. Quantas pessoas, às vezes, já se converteu ao Evangelho, já serve a Cristo, mas ainda tem uma ferida no seu peito de um irmão, de um amigo, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão para aquela pessoa, fica aquele trem inflamado na sua vida, te atrapalhando a sua caminhada com Cristo. É isso que Pedro está falando, nós precisamos aliviar isso. Isso é peso para nossas costas, é peso para a nossa caminhada cristã. Então, irmãos, eu e você precisamos estar atento a isso. E ele diz para nós que quando o amor cobre infinidade de pessoas, né? Voltando aqui ao versículo 7, ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Então a ideia aqui é dizer mesmo que o fim está próximo, que a ideia aqui é um processo de um resultado e proximidade, ou seja, um iminente, que Pedro diz é que Jesus pode voltar a qualquer momento. Na época, ele falou isso para aqueles cristãos da época, né? Já passou-se 2000 anos, mas a gente não sabe o momento certo quando Jesus vai voltar. Então ele fala aqui, assim sendo criteriosos e sóbrios, como diz o versículo aqui, ele fala assim, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, ser criterioso, ser sóbrio aqui, irmão, implica em não deixar levar a emoção, né, as paixões, mantendo assim uma perspectiva eterna apropriada sobre a vida eterna. Então, orações aqui significam uma mente que está direcionada para Deus, né? Às vezes as emoções e paixões, ela não permite que nós tenhamos uma plenitude, né, da nossa vida com Deus. Então, as nossas orações às vezes não chegam nem a atingir o Senhor, porque o nosso coração está cheio de inflamação. Então, assim, na verdade, nós precisamos ter uma mente fixa no Senhor Jesus, né? E esta purificação, a gente aprende a desfrutar de uma plenitude com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, sabendo que Deus está presente na sua vida a todo momento, te guardando, te abençoando, e que você também está se esforçando a cada dia para ser cada dia melhor, irmão. É isso que a palavra fala para nós aqui nessa noite. Então, no versículo 9 aqui, né, já caminhando um pouco mais, ele fala, sede mutuamente hospitaleiros. Isso aqui fala a palavra hospitaleiros aqui no grego significa amar os estranhos, seria amar os inimigos, mas também amar os amigos também. Então, significa que na época de Cristo, os cultos aconteciam nas casas e você tinha que hospedar alguém na sua casa, algum pregador que vinha de longe, você hospedava na sua casa, porque os cultos eram nas casas. Então, assim, significa que você inclui aqui abrir as portas da sua casa para um culto, ou talvez para um forasteiro itinerante, que não é o nosso caso aqui. Mas uma maneira importante também de liberar o amor também, saber que a nossa casa está aberta para abençoar a vida das pessoas. Então, uma maneira específica de falar do amor aqui, né, uns para com os outros, seria também servir com hospitalidade, né? E aí ele fala no versículo 10, servindo uns aos outros com os dons que você recebeu. Irmãos, qual que é o seu dom? Você já identificou o seu dom? Muitas pessoas, às vezes, têm muitos dons, né? São diversificados de dons, mas, irmãos,
procure entender qual que é o seu dom, o que você pode fazer na obra do Senhor, o que você pode entregar do seu talento para a obra de Deus. É isso que Pedro fala aqui, que ele fala aqui no versículo 10, que sirva a uns aos outros conforme os dons que Deus te recebeu. Servir o reino de Deus e servir aos seus irmãos, com os talentos que Deus te deu. Então, isso é prazeroso para Deus, né? O dom era usado para exaltação, não da minha pessoa. Os cristãos do passado, eles tinham vários dons, mas eles não usavam nada para me promover, não. Para se promover, para poder fazer algo que edifique a sua própria vida. Mas o dom era usado para edificar a igreja, para edificar os irmãos, para edificar o seu próximo. E aí nós percebemos que dentro da igreja nós podemos aplicar os nossos dons. Você precisa identificar qual dom que você tem, onde você pode entrar, onde você pode ajudar. Irmãos, nós somos um grupo grande de pessoas onde tem espaço para todos trabalharem, todos fazerem algo, todos ajudarem em algum momento, em alguma coisa que você deseja. Então, descubra o seu dom, faça isso. E aí, caminhando um pouco mais aqui, ele fala para nós no versículo 11, quando ele fala o seguinte: se alguém fala, fale de acordo com o oráculo. Se alguém serve, faça na força de Deus que supre. Percebam aqui, irmãos, que ele falou dois verbos aqui, né? Fale e serve. Falar e servir. Percebam que Pedro está sugerindo aqui duas categorias de dons, né? Aquele que fala e aquele que tem o dom de serviço, né? Assim, são dons distintos, né? E ele fala, são claros, né? Esses dons aqui são claros para nós, lá em Romanos 12. Quando você lê Romanos 12 lá, ele fala sobre quais são os dons que as pessoas que trabalham na igreja podem ter. Então, falando do amor de Deus, falando uns para os outros. É o que ele fala aqui, o que fala e o que serve. São duas categorias diferentes de dons, então, de dons, né? Então, o sofrimento, irmãos, e ele fala assim, não estranheis, no versículo 12, né? Ele fala para nós aqui, né? Amados, não estranheis do fogo ardente que surge no meio de vós, destinado, ardente, surge no meio de vós, destinado a provar como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então, se no primeiro ponto que nós falamos aqui, nós devemos deixar o pecado, o segundo é que nós falamos que é amar uns aos outros, então o terceiro ponto está aqui no versículo 12, quando ele fala que nós devemos regozijar, nos alegrarmos diante do sofrimento, diante das tribulações. Então, irmãos, ele fala aqui, não estranheis do fogo ardente. Irmãos, o sofrimento, ele é compatível com a vida do cristão. Nós falamos aqui no início aqui, quantos sofrimentos, quantas coisas podem provocar sofrimento nas pessoas. Nós demos vários exemplos aqui no início da nossa conversa, e nós percebemos que são várias coisas que causam sofrimento para nós. Então, para a vida do cristão, quando você define servir a Deus, você vai ser perseguido também, você vai ser criticado, você vai sofrer zombaria. Tudo isso é sofrimento. Porque você não gostaria de ouvir certas coisas que você ouve só porque você decidiu espiritualmente aceitar Jesus na sua vida. E muitas vezes, irmãos, isso se torna insuportável. Quando você às vezes recebe pressão dos seus próprios familiares, então, assim, mesmo diante dessa dificuldade, dessa tribulação, desse sofrimento, dessa perseguição, nós precisamos nos alegrar, porque o que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus vivo. Então, irmãos, nós percebemos que a nossa vida cristã, nós temos que esperar a provação mesmo. Jesus sofreu provações, Jesus foi crucificado, ele apanhou, ele sofreu várias perseguições até a hora da morte, por causa sofrimentos de Jesus. Então, quando você define seguir a Jesus, que sofreu tanto, você não pode esperar outra coisa. Você vai esperar também sofrimento, irmão. Vai esperar também ser perseguido. Então, o que Pedro quer dizer aqui para nós é que diante dessas perseguições, diante dessas aflições que nós passamos a nossa caminhada com Cristo, nós precisamos estar fortalecidos, para que nós não venhamos a desistir e abandonar a cruz de Cristo no meio do caminho, na caminhada para a pátria celestial. Então, nós sabemos que a Bíblia é clara quando ela descreve para nós que nós somos pecadores perdidos, da nossa própria força nós não conseguimos caminhar rumo à pátria celestial, nós estávamos caminhando para o inferno, quando Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele mandou seu Filho Jesus para morrer em nosso favor. Quando Jesus veio e derramou seu sangue na cruz, a nossa caminhada que era para o inferno, irmãos, tomou rumo para a pátria celestial. Nós agora caminhamos resolutos rumo à pátria celestial, para um dia glorificar a Deus
junto com aqueles irmãos que aceitaram Jesus e que morreram na esperança da vida eterna. É isso que Pedro quer dizer para nós aqui. Regozijar, irmãos, é permanecer firme nas tribulações, mesmo que venha coisas difíceis na sua vida, mesmo que você tenha dificuldades, saiba que Deus caminha com você. Saiba que Deus permite o sofrimento na sua vida para transformar seu coração. Ele está provando a sua fé, Ele está fazendo com que você seja aperfeiçoado, que você seja amadurecido. Perceba que o ouro, quando é depurado no fogo, quando o ouro passa pelo fogo, Pedro, quando fala fogo ardente aqui, está falando de tribulação, mas ele lembrou lá de quando você derrete o ouro, e tudo que é impuro do ouro flutua para a superfície. Fica fácil do ourives retirar a sujeira do ouro e deixar o ouro puro. Assim é que Deus faz com nós. Ele quer tirar a impureza de nós. Então ele permite tribulação, permite o fogo ardente na nossa vida, para que nós sejamos assim transformados também. Então, o próprio Simon Kostemake, que eu falei aqui, que é o autor aqui do livro aqui, de vários comentários, ele fala para nós que Deus, ele consegue separar as pessoas que são verdadeiros cristãos daqueles que são imitadores. É só colocar fogo nele. É só colocar na tribulação, só colocar na dificuldade, que Deus consegue separar o joio do trigo, aquele que está verdadeiramente servindo e aquele que só anda como um imitador. Então, irmãos, é disso que Pedro está falando para nós aqui. Então, ele fala ainda no versículo 13, né? Ele fala para nós que, pelo contrário, né? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da glória vos alegrais exultante. Perceba que a palavra alegria aparece duas vezes, né? Primeiro, ela aparece aqui quando você é uma alegria incompleta, quando você está crucificando as suas paixões aqui, quando você está servindo a Cristo, entregou a sua vida, e você está na caminhada para a santificação. Mas quando chegar o dia glorioso, quando o Senhor nos dará um corpo glorificado, semelhante ao dele, ele fala aqui, no versículo 3, no final, que na revelação da sua glória. Amém, irmãos? Aqui significa que você vai alegrar exultantemente. Não tem limite essa alegria que você vai ter, irmãos. Ela é ilimitada. É como se fosse uma bem-aventurança eterna que você não tem como classificar e nem como medir isso. É uma alegria incomparável. É o que Pedro fala para nós aqui. Ele fala assim, alegrai na medida do sofrimento, irmãos. À medida que nós vamos sofrendo, à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós somos confrontados por causa da nossa decisão de andar com Cristo, à medida que nós temos dificuldade de fé em fé, de glória em glória, irmão, prospere, irmão. Persevere. Se torne, busque alegria mesmo nessa dificuldade. Porque o que nos motiva a suportar tudo isso agora no presente é o que nos aguarda no futuro. É a vida eterna. É a coroa de justiça que cada um de nós receberemos um dia na glória com o Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso tem que estar presente na nossa vida todos os dias. Isso precisa fortalecer a nossa vida. Você precisa saber que Cristo tem algo para a sua vida. Deus tem mais para você e através de você. Ele quer que você transformar a sua vida. Ele quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher na presença de Deus. Ele quer que você honre o nome dele, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dificuldade. Deus espera de você que você seja alguém que se alegre diante das tribulações. Irmãos, nós não temos para onde ir. Nós não temos outra opção de vida a não ser servir a Deus. Ainda que você queira caminhar com as suas próprias pernas, com o seu próprio desejo, alimentando o seu próprio coração, fazendo aquilo que o seu coração manda, mas isso tem um limite. Isso tem uma hora que isso tem que acabar. Como diz Pedro aqui no versículo 2, basta. Basta já a vida que você vivia quando você andava no mundo, desejoso das coisas do mundo, desejoso de andar no pecado, quando seu coração andava inflamado nas coisas do mundo, irmãos, nas paixões do mundo. Basta. Então, irmãos, nós temos que nos alegrar exultantemente no dia da glória. No versículo 14 ele vai dizer para nós que se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Irmãos, sobre vós repousa. Imagina que
quando um cristão sofre, a presença de Deus repousa nele de modo especial. E dá-lhe uma força, uma resistência que você não sabe de onde vem, além da sua dimensão física. Você sozinho não é capaz de suportar. Você não suporta. Mas é Deus que está contigo. Então, irmãos, essa força é o Espírito da glória. É aquele que, na glória significa o Espírito de Deus, assim presente, né? No versículo 15 ele vai dizer ainda que não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitores e como quem se intromete em negócios de outrem. A palavra-chave aqui, ó, essa última passagem aqui, ó, quem se intromete em negócios de outros. Pedro enxergava no passado que pessoas que eram pessoas polêmicas, pessoas que se intrometiam em negócio de outros, pessoas que ativistas, revolucionários, pessoas inquietantes, tudo isso era papel de pessoas que provocava perseguição. E aí aquelas pessoas eram perseguidas por isso, porque se intrometiam demais nas coisas, e achavam que era perseguição por causa de Cristo. Então há duas diferenças, irmão. Tem pessoas que são perseguidas por causa de má escolha que você faz na sua vida. Tem escolha que você faz na sua vida que você não deveria nunca ter feito. Aí você fala, eu sou perseguido por causa de Cristo. Mas não, você precisa repensar a sua vida. Será que a escolha que você fez é certa? Será que o que escolheu é aquilo que deveria ser escolhido mesmo? Por isso que a Bíblia é um livro que tem que ser lido para a gente saber o que Deus quer de nós. Pedro está dizendo aqui, ó, o que Deus deseja, o que Deus espera de mim e de você. O que você precisa fazer na sua vida para você servir a Deus melhor. Então, irmãos, ele diz no versículo 16, então é o seguinte, as pessoas que se envolvem com essa inquietude toda aqui, né, interferem no papel do andamento do governo, né, são pessoas que, aqui Pedro se refere a problemas pessoas que provocam problema até no seu local de trabalho. Ele é revolucionário até no seu local de trabalho, dentro da sua família. Há pessoa que cria problemas, pessoas que falta um tratamento cristão na vida dele para que ele seja fiel ao seu chefe, fiel ao seu trabalho, fiel à sua esposa, fiel com seus filhos. Essas pessoas também provocam perseguição para a vida dele, sofrimento. Mas é porque foi uma má escolha. Fez uma escolha errada. E aí, o cristão precisa ter uma vida virtuosa, irmãos. É uma vida que a pessoa olha para você assim e contempla, fala, essa pessoa é maravilhosa. A pessoa vai gostar de você pelo comportamento que você tem, porque ele vê Cristo em você. Então, irmãos, o versículo 16 vai dizer para nós que mas se sofro como cristão, não envergonho disso, antes glorifico a Deus como se com esse nome, né? Então aqui, cristão, né? Nos primeiros anos, os primitivos da igreja, os cristãos recebiam esse nome de cristão com zombaria. Depois eles gostaram da ideia e eles adoraram ser chamados de cristãos, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, no versículo, caminhando para o final da nossa mensagem aqui, no versículo 17 e 18, ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, o juízo começa por nós, irmãos, ele fala, é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, ele fala, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Percebam que há um contraste aqui, e Pedro coloca dois tipos de pessoas aqui, né? Aqueles que já passaram pelo fogo das aflições, que suportou. No dia do juízo aqui, o juízo começa pela casa de Deus, né? Depois ele fala aqui, qual será o fim daqueles? Ninguém sabe, irmãos. Pedro não respondeu, só fez a pergunta. Ele não respondeu a pergunta. Qual será o juízo do final daqueles que desobedecem, daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Qual será o fim desses? E aí Pedro reforça no versículo 18, quando ele diz, se é com dificuldade que o justo caminha, sofrendo, sendo perseguido, declarando que Cristo é o único na sua vida, suportando tudo isso com alegria, se é com dificuldade que esse consegue, Pedro conclui o seu versículo dizendo, onde vai comparecer o ímpio, sim o pecador? Aqui no versículo 18 ele faz um novo contraste, falando a mesma coisa em outras palavras do que ele disse no versículo 17. Então, irmãos, percebam que o juízo começa na casa de Deus. O projeto de Deus é transformar o homem à imagem do seu filho.
O projeto de Deus é que nós aprendemos que nós sejamos transformados, nós sejamos educados como cristãos, e nós, como igreja, precisamos dar exemplo de arrependimento. Exemplo de quem realmente se converteu, que tem um coração quebrantado, que é humilde, manso, assim como Jesus foi. Que tem um exemplo de vida, irmãos. Que as pessoas que vejam você, que olham para você, sintam o desejo de ser assim como você é. Às vezes não precisa nem falar, irmãos, que Jesus salva. Mas se você tem uma vida plena, uma vida que honra o nome de Deus, pessoas vão querer fazer o que você faz. Eu quero conhecer esse Deus, porque eu quero ser como você é. Eu tenho um desejo de ser bom igual você é. Então é isso, irmãos, que Pedro deseja de nós. Então, percebam que, em último lugar aqui da nossa mensagem nessa noite, se nós já falamos aqui, né, que o primeiro ponto é deixar o pecado, o segundo é servir aos outros, o terceiro é regozijar-se nas tribulações e sofrimentos. Por fim, aqui ele fala, né, Deus espera do cristão, sabe o que é? Que eles entregue e confie a sua vida àquele que é fiel, Criador. O versículo diz para nós o seguinte, versículo 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui, algumas traduções falam, encomendam a sua alma, outras falam, confiam a sua vida, por assim dizer. Então, aqui o termo no grego aqui significa que é como se fosse um depósito bancário. Aqui o termo é bancário no grego. Termo bancário significa depositar. Então, eu estou depositando a minha vida àquele que é o fiel Criador. Por que que Pedro coloca? Ele poderia falar assim, depositar a sua alma para Deus. Por que ele fala fiel Criador? Porque você está depositando a sua vida para aquele que criou a vida. Você está devolvendo um presente para Deus, uma vida transformada, uma vida lavada no sangue do Filho dele. É disso que Pedro está falando, irmãos. Você está devolvendo para quem criou uma vida nova, lavada, transformada, salva, purificada. É isso que Pedro fala para nós aqui, Você está encomendando a sua alma ao fiel Criador. Então, irmãos, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, depositam, vamos falar assim nas palavras do grego, né? Depositam a sua alma ao fiel Criador. Fiel Criador. É o que Pedro diz para nós aqui. Então, a ideia central da nossa mensagem aqui nessa manhã, eu quero que você, se você não entendeu nada do que eu falei aqui até agora, pensa no que eu falei. Como crentes fiéis, nós devemos entender que o sofrimento é triunfo para a vida eterna. Como crente fiel, nós devemos entender que o sofrimento é um triunfo que nos leva para a vida eterna. Guarde isso com você durante essa semana, que o triunfo da sua vida, ainda que seja sofrimento, ele é triunfo para a vida eterna. Essa é a mensagem central desse texto nosso. E para a vida eterna, o sofrimento faz parte da transformação da nossa vida, irmãos. Vamos purificados no fogo para Deus testar a nossa fé, para ver até onde vai a minha fé, a minha confiança naquele que pode todas as coisas. E aí, irmãos, eu gostaria de concluir essa mensagem aqui nessa noite. Assim como Pedro exortou aos novos crentes das 5 províncias da Ásia Menor, eu quero deixar para você aqui, nesta noite, algumas orientações. Primeiro, esforce-se para deixar o pecado. Esse é o primeiro ponto dessa noite. Segundo, o tempo que vos resta aqui na terra, o tempo que Deus vai te dar de vida, até que Ele te recolha, viva segundo a vontade de Deus. É o segundo ponto. Terceiro ponto, não olhe para trás. Não olhe para aquelas práticas que você vivia no passado com os amigos do mundo. Terceiro ponto. Quarto ponto,
Viva no Espírito de Deus. Tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, está dentro desse trecho que os irmãos progressam, você vai encontrar lá. O quinto, sede sóbrios, criteriosos, a bem das vossas orações. Seja uma pessoa que ore, que busca a Deus, que dobre o seu joelho todos os dias, pedindo a Deus direção para a sua vida. Sexto ponto, tenha amor intenso para com o seu próximo. Irmãos, é um amor não fingido, é você dar um abraço ao seu irmão com o coração aberto, desejoso que aquele irmão se dê bem na vida. Irmãos, nós temos pessoas que são má demais, pessoa que conversa com você, pega na sua mão, mas está desejando que você tome um tombo, assim que você virar a esquina. Irmãos, nós temos que ter um coração diferente. Aquele coração de quando você cumprimenta uma pessoa, desejoso que ele se dê bem na vida e que seja uma pessoa um grande instrumento na mão de Deus. Então, outro ponto aqui, além de um amor intenso, sede hospitaleiros sem murmuração. O que você puder para receber uma pessoa, para agradar, para abençoar, seja essa pessoa que abençoa, que guarda, que deseja o bem, que ora por ela. Seja hospitaleiro. E aqui outro ponto, né? Servir uns aos outros em amor. A gente precisa fazer as coisas com amor, irmão. Tudo que vier na sua mão, faça com amor. Tudo que vier para você, faça com amor. Entregue para Deus aquilo que você pode entregar com amor. Outro ponto aqui, né? Glorifica a Deus em tudo na sua vida. Tudo na sua vida você tem que dar glória a Deus. Glorificar a Deus no sofrimento, dar glória a Deus na vida boa. Quando aparecer uma coisa que te agrada, dá glória a Deus. Se está sofrendo, dá glória a Deus. Era assim que Pedro vivia, era assim que Paulo andava também. Tudo dava glória a Deus, em tudo dai graças. Pedro falou aos Coríntios lá, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus na nossa vida. Temos que dar graça em tudo, irmãos. Então, outro ponto aqui, né? Mais importante, irmão, suportar as aflições, dando glória a Deus. Suportar as aflições, dando glória a Deus. Alegrar sempre. Descubra o seu dom e trabalhe. Outro ponto. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus para as pessoas. E, em último lugar aqui, que é o mais importante, confiar a sua vida, a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então, irmãos, tudo isso aqui, quando Pedro escreveu direcionando para aqueles cristãos recém-convertidos, aqueles que ainda não tinham Cristo, aqueles que já tinham Cristo, aqueles que estavam patinando na sua caminhada cristã. Mas eu quero dizer para você que nos visita nessa noite, você que está aqui nessa noite conosco, eu quero dizer para você que esse mandamento é para você também. Eu quero dizer para você que Pedro escreveu para os crentes, mas para você também que nos visita nessa noite. Ele te convida a caminhar com ele. Preste atenção, irmão. Jesus está convidando aqui você também a tomar a sua decisão nesse momento. Eu quero caminhar com Cristo também. Eu quero ser essa pessoa diferente. Ainda há esperança, ainda dá tempo, irmãos, de você tomar a decisão de se encontrar com o Senhor Jesus, de caminhar junto com os cristãos, purificar a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Efésios 1, 12, 13, que assim que você crê em Jesus e aceita Jesus como Senhor da sua vida, você já é selado com o Espírito Santo da promessa, irmãos. Que maravilhoso que é isso. Basta você entregar a sua vida, saber que Deus é poderoso para fazer mais na sua vida, para te abençoar, para te honrar e te fazer um grande homem, uma grande mulher no reino de Deus. Salvar sua família, salvar seus amigos, seus parentes. Irmãos, quem sabe nesta noite nós temos alguém aqui, né, que esteja desejoso de receber essa bênção na sua vida. Quem sabe nós temos alguém que nos visita, que deseja, né, também transformar a sua vida. Quem sabe nós temos alguém que deseja espremer esse pus dessa ferida, dessa mágoa que existe no seu coração e ser um verdadeiro cristão, transformado, edificado para a glória de Deus. Quem sabe nesta noite nós temos alguém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Deus de bondade e misericórdia, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelos ensinamentos, pelos mandamentos que nós aprendemos aqui nessa noite, ó Pai. Pai querido, quantos de nós ainda estamos passando por uma transformação, Senhor, quando também sofremos perseguições, ó Pai, quando estamos passando por sofrimentos, uma depressão,
uma enfermidade, um vício. Oh, Deus, cuida de nós, Pai. Ainda que aconteça o sofrimento na nossa vida, Pai, que seja para glorificar o Teu nome, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor anda conosco, que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está presente na nossa vida todo o tempo, Pai. Por isso nós queremos nos alegrar também diante das nossas tribulações, Pai. Queremos ser assim como Pedro nos orientou aqui nessa noite, Pai. Ser um vaso de bênção, Pai. Queremos ser purificados, transformados. Queremos derramar o nosso amor, a nossa alegria, compartilhar com os nossos irmãos que nós amamos Ele, assim como o Senhor nos ama. Pai, permita que nós tenhamos esse coração puro, purificado, lavado no sangue de Jesus. Pai querido, nós nos humilhamos aqui nessa noite, Pai, com o nosso coração quebrantado, arrependido, contrido, Pai, dependente do Senhor. Queremos declarar nessa noite que nós dependemos do Senhor, Pai. Ai de nós se não fosse o Senhor, Pai. O que seria de nós? Somos nada. Ah, Senhor, se há alguém aqui nesta noite, Pai, que ainda não teve um encontro com o Senhor, Pai, que esse seja o grande dia da vida dele, Pai. Que ele possa entender que sem Deus ele não consegue caminhar. Sem Deus ele não é nada. E nós que também estamos aqui, Pai, caminhando nessa luta, tribulações, perseguições, sofrimentos, que o Senhor possa nos fortalecer também, Pai. Nos dar alegria de continuar no seu caminho, sem patinar, entregando a nossa vida ao Criador, ao fiel Criador, que nos criou, que nos deu tudo que temos, que somos, que como crianças, né, nós somos cuidados de todas as formas, Pai. Tudo que temos o Senhor nos deu, tudo que precisamos o Senhor faz por nós. Tu és bom demais, Pai, Tu és poderoso, Tu és um Deus que nos visita com Teu amor, com Tua misericórdia, que tem derramado a Sua bênção sobre nossos familiares, ó Pai. Quantos de nós podemos levantar o nosso braço aqui e agradecer pela família que temos, ó Pai, pelo emprego que temos, pela vida que temos. E o mais importante, temos o Senhor como nosso Salvador, Pai. Nosso coração está rasgando aqui nessa noite, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Visita-nos nesse tempo, Pai. Visita o Seu povo que sofre, que carece da Tua presença, Pai. Nós não temos palavra para poder Te agradecer, Pai, te pedir por essa visita, Pai, soberano, Espírito Santo, concedendo a Sua graça à nossa vida, Pai, transformando o nosso coração, nos fazendo cada dia melhor, Pai. Pai querido, visita-nos, Pai. Tem misericórdia de nós aqui nessa noite, Pai. Oh, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela morte do Seu Filho Jesus na cruz, quando o Senhor nos deu essa alegria hoje, Pai, de saber que nós não estamos indo para o inferno, mas estamos indo para a glória, Pai. O Senhor um dia, Pai. Nós buscamos a santidade todos os dias. Nós entregamos a nossa vida todos os dias, Pai. E sabemos que a única esperança nossa é o Senhor. Por isso nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. As pessoas que nos visitam, as pessoas que estão conosco, os irmãos que se batizaram recentemente, que o Senhor possa fortalecer cada um deles, que eles não venham se desviar do Seu caminho nunca, Pai. Que a decisão que eles tomaram seja a decisão eternamente para a vida deles, Pai. Que onde eles estiverem, a mão do Senhor esteja presente, abençoando, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecido, agora e para todos sempre.